Mestre Jesus, uma nova semana, um capítulo que está se iniciando, que nós também estejamos aqui abertos a iniciar algo novo, a olhar para nós, a atacarmos dentro de nós alguma característica que percebemos que temos que modificar e que às vezes não damos muita importância, muita atenção a ela. Que esse Evangelho nos fortaleça e que nós estejamos aqui agora, nos desliguemos das coisas materiais, dos problemas do dia e consigamos focar no nosso crescimento e no entendimento de nós mesmos. Que nós ouçamos os seus conselhos, Pai, através dos amigos espirituais que nos acompanham sempre, principalmente nesses momentos em que estamos focados no Evangelho, olhando para nós mesmos. Obrigado pela oportunidade, que assim seja. Do capítulo 6, o Cristo Consolador, o advento do Espírito de verdade, instruções dos Espíritos. Venho, como outrora dentre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve relembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina, e como um ceifeiro atei em feixes o bem disperso pela humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e desgarraram-se pelos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos pela carne, pois a morte não existe, socorrei-vos. E que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que não estão mais aqui, se faça ouvir para clamar-vos. Orai e acreditai. A morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. Homens fracos, que estáis limitados às trevas de vossas inteligências, não afasteis a chama que a clemência divina coloca em vossas mãos para iluminar o vosso caminho e para conduzir-vos, filhos perdidos, ao seio de vosso Pai. Sinto compaixão por vossas misérias e vossa imensa fraqueza em não estender uma mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, pois a dor foi consagrada ao jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois os anjos consoladores virão secar suas lágrimas. Operários, riscai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre a vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu,
o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do descanso estiver soado, quando o arado escorregar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem à luz, sentireis brotar e germinar em vós minha preciosa semente. Nada é perdido no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam o tesouro que deve tornar-vos ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desprovido de todos vós será, talvez, o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe vossas invejas contra os ricos do mundo, que por vezes são bastante miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva de amor e preparai-vos, cativos da vida, para um dia lançar-vos livres e alegres no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfeitos, e que quer que modeleis vossa maleável argila, a fim de vós mesmos serdes os artesãos de vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos, e eu venho salvá-los. Vinde a mim, pois, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures e a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus, através do Espiritismo, faz um apelo supremo a vossos corações. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas, pois são monstros que matam a sede em vosso sangue mais puro e que quase sempre vos ferem mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua linha de vida. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado, para instruir-vos e dizer essas boas palavras: Eis-me aqui, eu venho a vós porque me chamastes. Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Seu poder cobre a terra e em toda parte, ao lado de uma lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam os espíritos sofredores compreender essa verdade em lugar de protestar contra as dores e os sofrimentos morais que aqui são vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido dar-vos-á o descanso ao espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo não mais fraqueja, pois mais ele sofre, quanto mais profundamente é atingido o espírito. O Espírito de Verdade, Le Havre, 1863. Então, quando a gente fala, do Espírito de Verdade, a gente sente nessas palavras as vibrações de Jesus e
sente a força que a doutrina espírita tem para sustentar a nossa caminhada, porque essa doutrina realmente ela veio para resgatar, e eu vou destacar um primeiro ponto aqui, que Jesus traz aqui para a gente pensar, que Deus, através do Espiritismo, faz um apelo supremo a vossos corações. Escutai-o. No dia de hoje eu achei algo interessante nesse ponto para a gente iniciar a nossa conversa, a nossa reflexão, porque às vezes a gente fica se perguntando, quando está vivenciando situações muito difíceis, né, se a gente... porque a gente ainda é criatura que tem de pouca fé, né? Então a gente às vezes questiona o amparo divino. E quando Jesus traz para nós que através do Espiritismo Deus está chamando a gente, Deus está fazendo um apelo aos nossos corações, a gente vê a importância da doutrina espírita para nós como humanidade, no sentido de que ela nos conecta diretamente a Deus. Quando bem compreendida, bem vivenciada, né? Não basta se dizer, mas realmente a gente estar vivendo. E quando Jesus coloca isso aqui, e ele pontua para que a gente dê ouvidos, né? Escute isso, eu fico imaginando quantas vezes a gente ignora a força divina, ignora o amparo divino, porque a gente acha que teria que ter algo mais explícito, teria que ter algo que fosse mais claro, né? A gente quer tudo de mão beijada, né? Muitas vezes esse é o nosso pensamento. A gente quer tudo muito fácil, sem nenhum tipo de esforço. E a doutrina espírita, ela vem para atender as nossas aspirações no sentido da dificuldade que nós temos de aprender o cristianismo na sua vivência. A doutrina espírita ela vai permitir que a gente vivencie o cristianismo de tal forma que realmente ele vai criar raízes em nós, e nós vamos sentir de tal forma isso em nós, que nós vamos, com o passar do tempo, viver o cristianismo de uma forma muito mais ampla, porque a doutrina espírita, quando ela nos coloca mais próximo do entendimento de quem nós somos, da nossa anterioridade, da nossa eternidade, ela vai descortinando tudo que poderia ficar algum tipo de dúvida na nossa mente. A doutrina espírita ela veio e esclareceu para nós. Só que a doutrina espírita ela pede para as criaturas que a vivenciem. A vivenciem porque ela traz um despertamento mental que traz para as nossas consciências essa liberação, aonde a gente consegue enxergar muitas coisas que muitos irmãos nossos, cristãos até, não conseguem enxergar. E quando a gente vive a doutrina espírita verdadeiramente na sua profundidade, a gente às vezes enxerga mais ainda do que até muitos espíritas, muitas pessoas que se dizem espíritas, né? E isso, né, não é um motivo, obviamente, de glória, não é um motivo de nós nos sentirmos superiores, pelo contrário, né? É motivo para a gente observar o grau de responsabilidade que nós temos de estabelecer uma comunhão com o Pai frequente e recorrente. E isso me leva a um segundo ponto que eu
gostaria de destacar no trecho que a gente leu hoje, porque às vezes a gente fala sobre a questão da prece, né? E às vezes a gente acha que a gente tem que ficar o tempo inteiro orando, o tempo inteiro fazendo oração, né? E se entregando a esse processo, mas é um processo onde a gente para e fica fazendo prece e conexão com Deus. E nesse último item que a gente leu, ele trouxe para a gente algo que a gente muitas vezes passa despercebido quando fala sobre prece, sobre oração, para entender o que é essa conexão contínua com o Pai. E ele coloca que o devotamento e a abnegação são uma prece contínua. E eu acho isso importante da gente pensar, porque muitas vezes a gente titubeia no dia a dia, a gente deixa de viver de acordo com os princípios divinos, de acordo com as leis que a gente conhece, né? E tudo que ele vai falar, que Jesus vai falando aqui, né, explica melhor esse ponto que eu destaquei, mas eu gostaria que a gente pensasse mesmo, porque quando a gente se devota, né, um devoto, como no nosso país é muito comum, a gente, em outros lugares do mundo, né, existe isso também, mas esse termo ele é bem conhecido aqui no nosso país, que é o devoto de Nossa Senhora de Aparecida, é o devoto, né, e a gente não compreende isso, a gente olha para isso e às vezes até desmerece essa ação, essa forma de ação, mas obviamente que ela é um princípio, né, da criatura que está aprendendo a questão do devotamento, e ele está trazendo aqui para a gente como que a gente deve se comportar para se ligar a Deus. E não tem como eu ler esse trecho e não lembrar do Estevão, que vivia esse devotamento e abnegação constantemente, porque ele estava sempre conectado ao Pai, a gente percebe isso, né? A gente sente isso, e a gente ainda tem muita dificuldade, porque a gente, para ter esse devotamento ao Pai, a gente precisa às vezes de um ambiente silencioso, precisa de uma música, precisa se retirar, precisa de um momento específico, ou seja, a gente não vive isso que ele está colocando aqui para nós como primordial, né? Colocando que tudo isso faz parte de um ensinamento que é profundo, né? Então eu fico olhando e fico pensando que muitas vezes a gente quer ter essa prece contínua com Deus, mas a gente não percebe como a gente deve realizar esse processo, né? Como que a gente faz para manter essa conexão com o Pai o tempo inteiro. E se a gente observasse melhor como a doutrina espírita traz para nós, que é como a gente destacou inicialmente, né? Que a doutrina espírita ela abre esse caminho para nós, porque ela faculta às criaturas um entendimento de coisas que nenhuma outra doutrina, ao menos até agora que exista, traz. E esse esclarecimento faz com que a gente compreenda que é possível a gente viver esse processo que Jesus está falando aqui de ligação contínua com o Pai, fazendo com que a gente e ele sejam um só. A dificuldade muitas vezes se encontra que nós nos entregamos às coisas do mundo. Então, como que eu posso seguir a dois senhores, né? Quando Jesus fala não se pode seguir a Deus e a Mamon, ele está trazendo para a gente esse ponto comparativo que é o devotamento. E a gente tem se devotado muito mais às coisas do mundo. E a gente muitas vezes se entrega de tal forma que as coisas do mundo são os nossos senhores da vida. Então, como que a gente quer se conectar a Deus? Como que a gente quer
pedir algo a Deus se a gente não consegue estabelecer isso? Porque a gente pede coisas para Deus, mas como a gente não vive esse princípio que ele está trazendo aqui de devotamento, a gente acaba pedindo as coisas para o Pai da forma equivocada. Então a gente acaba pedindo para o Pai, às vezes, uma cura do corpo físico, por exemplo. Isso é a gente pensar em Mamon, não é pensar em Deus. Porque aonde está a nossa abnegação? Aonde está a nossa entrega àquilo que o Pai estabeleceu para nós? Então, se indagar como anda, né, o nosso devotamento, a nossa abnegação, como que a gente tem vivido isso, se a maior parte, né, eu acho que a gente pode até, para facilitar um pouco, né, não precisa pensar na existência inteira, mas a gente pegar o nosso dia a dia. Então, pegar o nosso dia de hoje, perceber se a gente agiu com devotamento e abnegação, ou se a gente, ao Pai, né, ou se a gente se entregou com devotamento e abnegação, por exemplo, às coisas do mundo, porque a gente também pode fazer isso. E aí a gente está na direção equivocada. Talvez a gente esteja aprendendo devotamento e abnegação, mas obviamente que a gente está caminhando pela sombra. E a gente tem que virar e modificar isso, que é o que Jesus está falando aqui para nós o tempo inteiro. Porque quando ele veio para poder trazer a luz para as criaturas, ele veio para poder iluminar o nosso caminho. Então, esse trecho ele é rico em vários pontos, porque obviamente, né, vindo de Jesus ele vai ser. Eu quis começar hoje destacando esses pontos, porque normalmente a gente começa destacando o que começa na leitura e nunca acaba destacando os pontos que ficam mais para frente, mas a gente vive momentos onde a gente precisa cada vez mais nos ligar a Deus, porque essa separação que ele coloca aqui para nós do joio e do trigo, num mundo que passa por um processo de transição, é extremamente importante. Então a gente tem que começar a observar as nossas escolhas, a que Senhor que eu vou ser realmente devotado e abnegado. Então, se eu começar a perceber, e obviamente isso em todas as situações que a gente vive no nosso dia a dia, não é restrito aquilo só que vem à minha mente no primeiro instante, é a tudo mesmo, a tudo que a gente está vivenciando na existência atual, porque aí sim a gente vai conseguir construir cada vez mais esse processo que Jesus está falando aqui para nós, em todas as ocasiões da nossa vida.